Quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? No livro de Apocalipse, Deus diz: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão 1260 dias, vestidas de saco." Apocalipse capítulo 11, verso 3. Há muita especulação sobre quem serão esses dois representantes de Deus e seu ministério de 3 anos e meio. Vejamos o que a Bíblia diz. A passagem em Apocalipse continua explicando: "Estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra." Versículo 4. Esta declaração parece ser uma continuação de uma profecia que Deus deu ao profeta Zacarias, para mostrar que Deus realiza coisas através do poder do seu Espírito. Zacarias capítulo 4, versos 2 a 10. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, e Deus encorajou Zorobabel, aquele que liderou a reconstrução do templo, a lembrar que as coisas espirituais seriam realizadas pelo Espírito de Deus e não por sua própria obra. Versículo 6. Depois de explicar este importante princípio sobre como sua obra é realizada, Deus então voltou à visão das oliveiras que Zacarias tinha visto. Estes são os 2 ungidos, que estão ao lado do Senhor de toda a terra. Zacarias 4:14. Em Apocalipse 11, Deus revela que estes 2 profetas, que serão cheios do Espírito Santo de Deus para realizarem a sua obra, surgirão antes do regresso de Cristo, para cumprir o seu ministério como luz para o mundo. Assim como Deus realizou as coisas através do poder do seu Espírito Santo durante o tempo de Zorobabel, Ele fará o mesmo através das suas 2 testemunhas durante o fim dos tempos. Por que 2 testemunhas? Ao longo da Bíblia, descobrimos que Deus muitas vezes trabalha com pares de indivíduos. Durante o tempo em que Zacarias estava escrevendo, Zorobabel serviu como governador e um homem chamado Josué serviu como sumo sacerdote. Zacarias capítulo 3, verso 1. Anteriormente, Deus havia usado Moisés como líder dos antigos israelitas e seu irmão Arão como sumo sacerdote. Outra indicação de por que Deus terá 2 testemunhas é a importância de ter pelo menos 2 pessoas para testemunhar em questões judiciais. Como Deuteronômio capítulo 19, verso 15 declara: "Não se levantará uma só testemunha contra um homem acerca de qualquer iniquidade ou de qualquer pecado que ele cometa. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, o assunto será estabelecido." O trabalho das 2 testemunhas. O relato do livro de Apocalipse dá pistas sobre o trabalho das 2 testemunhas. "E se alguém quiser fazer-lhes mal, sairá fogo de suas bocas e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser prejudicá-los, deverá ser morto desta maneira. Estes têm poder para fechar o céu, para que não caia chuva nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com todas as pragas, quantas vezes quiserem." Apocalipse capítulo 11, versos 5 e 6. Quem são as 2 testemunhas? Há 3 pontos de vista principais sobre a identidade das 2 testemunhas em Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 12. Primeiro, Moisés e Elias. Segundo, Enoque e Elias. E terceiro, 2 cristãos desconhecidos a quem Deus chama para serem suas testemunhas nos tempos finais. Moisés e Elias são vistos como possibilidades, devido ao poder das testemunhas, de transformar a água em sangue. Apocalipse capítulo 11, verso 6, pelo qual Moisés é conhecido. Êxodo capítulo 7. As 2 testemunhas também têm o poder de destruir pessoas com fogo do céu. Apocalipse capítulo 11, verso 5, pelo qual Elias é conhecido. Segundo Reis capítulo 1. Também dando força a essa visão é o fato de que Moisés e Elias apareceram com Jesus na transfiguração. Mateus capítulo 17, versos 3 e 4. Além disso, a tradição judaica espera que Moisés e Elias retornem no futuro. Malaquias capítulo 4, verso 5, prevê a vinda de Elias. E alguns judeus acreditam que a promessa de Deus de levantar um profeta como Moisés
Deuteronômio capítulo 18, 15 e 18. Também precise do retorno de Moisés. Enoque e Elias são vistos como possíveis identidades das duas testemunhas, porque são os dois indivíduos na história que nunca experimentaram a morte. Gênesis capítulo 5, versículo 24 e 2 Reis capítulo 2, versículo 11. O fato de que nem Enoque e nem Elias morreram parece capacitá-los para a morte e ressurreição das duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versos 7 a 12. Os defensores deste ponto de vista alegam que Hebreus capítulo 9, versículo 27, todos os homens morrem uma vez, desqualifica Moisés de ser uma das duas testemunhas, já que Moisés já morreu uma vez. Deuteronômio capítulo 34, verso 5. Entretanto, existem vários outros na Bíblia que morreram duas vezes, por exemplo, Lázaro, Dorcas e a filha de Jairo. Então não há realmente nenhuma razão para que Moisés seja eliminado com base nisso. A terceira visão sustenta essencialmente que Apocalipse capítulo 11 não atribui nenhum nome famoso às duas testemunhas. Se as testemunhas fossem Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, por que a Escritura ficaria em silêncio sobre suas identidades? Deus é perfeitamente capaz de tomar dois cristãos comuns e capacitá-los a realizar os mesmos sinais e maravilhas como Moisés e Elias. Não há nada em Apocalipse 11 que exija que assumamos uma identidade famosa para as duas testemunhas. Eles virão para alertar o mundo, para se arrepender de ter quebrado as leis de Deus, e invocarão pragas como punição pela desobediência durante os 3 anos e meio de sua pregação. Embora já tenhamos visto que os poderes de Elias para cessar a chuva e matar aqueles que tentaram prejudicá-lo será um precursor dos poderes que as duas testemunhas terão, há ainda outra referência de Elias a considerar. Falando do ministério de João Batista, Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17, diz: "E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele também irá diante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo preparado para o Senhor." Esta passagem mostra que Deus pode enviar representantes adicionais, como João Batista, com ministério e poderes semelhantes aos do profeta Elias. Enquanto João Batista foi um cumprimento da profecia de Lucas 1, indicando que João Batista faria uma obra semelhante à de Elias. Mateus capítulo 17, versos 11 a 13. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Indica ainda outro cumprimento de uma obra semelhante a Elias: trabalhar no final dos tempos. "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição." Às vezes as profecias podem ter múltiplos cumprimentos, e esta profecia a respeito da obra de Elias parece ser uma que se enquadra nesta categoria. João Batista era claramente um tipo de Elias, e o relato de Malaquias 4 indica que outro Elias surgirá no final desta era. Quanto à identidade deste Elias do fim dos tempos, as Escrituras indicam que uma mensagem semelhante à de Elias, para se arrepender e obedecer a Deus, será pregada. Mateus capítulo 24, versículos 14. Pelas duas testemunhas, como eles completam seu ministério com poderes semelhantes aos de Elias. Apocalipse capítulo 11, versículos 5 e 6. Falsificações das duas testemunhas, a besta e o falso profeta. No livro de Apocalipse, Deus revela uma profecia a respeito de dois indivíduos chamados a besta e o falso profeta, que se oporão à obra das duas testemunhas. A besta será o líder civil, que todas as pessoas da terra, exceto aquelas fiéis a Deus, seguirão. Apocalipse capítulo 13, verso 8. O falso profeta é o chefe do sistema religioso, que apoia a besta. Uma ferramenta usada para entender a profecia é o princípio tipo-antitípico.
O relato em Êxodo capítulo 7, versos 10 a 12, fornece uma prévia do que estava por vir, na época das duas testemunhas. Começa com o primeiro de vários encontros entre Moisés e Faraó. Sob a direção de Moisés, Arão jogou a vara no chão e ela se tornou uma cobra. Os mágicos. O apóstolo Paulo os identifica como Janes e Jambres, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Também fizeram a mesma coisa com suas varas. Êxodo capítulo 7, versículos 11 e 12. A água se transformou em sangue. E os magos fizeram a mesma coisa. Esses milagres foram realizados na presença do faraó. Durante a grande tribulação, o falso profeta também realizará milagres. A vinda do iníquo é segundo a operação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Falando desta mesma pessoa, Apocalipse capítulo 13, verso 11 e Apocalipse 13, verso 14 diz: Então vi outra besta subindo da terra, e tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão. Ele realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens, um milagre semelhante ao de Elias. E ele engana os que habitam na terra, com aqueles sinais que lhe foi permitido fazer, diante da besta. Satanás usará a besta e o falso profeta como falsificações das duas testemunhas. Como resultado, o diabo continuará a enganar o mundo inteiro, através de sinais e prodígios de mentira e da religião falsa. Satanás usará a besta e o falso profeta como falsificações das duas testemunhas e da religião falsa. Deus não quer que seus seguidores sejam enganados por essas falsificações, mas a maioria das pessoas será enganada, porque as pessoas se alegrarão com a morte das duas testemunhas. Depois que as duas testemunhas completarem o seu ministério de 3 anos e meio de pregação do Evangelho ao mundo inteiro, a sua proteção divina será removida e elas serão mortas. Quando terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas, vencê-los-á e matá-los-á, e os seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Então aqueles dentre os povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio, e não permitirão que seus cadáveres sejam colocados em sepulturas. E os que habitam na terra se alegrarão com eles, se regozijarão e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 11, versos 7 a 10. Porque o mundo se alegrará com a morte deles. A maior parte do mundo não gostará da sua mensagem de arrependimento. As pessoas não querem que eles digam que o que estão fazendo é errado, que estão pecando e precisam mudar. Eles ficarão irados por causa das pragas que foram trazidas sobre eles, como punição por não se arrependerem de seus pecados, e culparão as duas testemunhas pelo tormento que tantos sofrerão. Através da internet e televisão, o mundo inteiro contemplará os corpos desses 2 homens na praça da cidade. A ascensão das testemunhas. A alegria por suas mortes durará pouco. Depois de 3 dias e meio, Deus os ressuscitará dentre os mortos, e seus inimigos os verão ascender ao céu. Depois de 3 dias e meio, o sopro de vida vindo de Deus entrou neles, e eles se puseram de pé. E um grande medo caiu sobre aqueles que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse capítulo 11, versos 11 e 12. Quanto à sua ascensão ao céu, este evento único ocorre no final desta era, pouco antes do retorno de Jesus para governar a terra. Qual é o objetivo? Significado de Apocalipse 11. A lição geral que aprendemos das duas testemunhas é que Deus enviará estes 2 representantes especiais para alertar as pessoas para se arrependerem e mudarem os seus maus caminhos, para voltarem os seus corações para Deus. Vemos também que precisamos ter cuidado com os falsos profetas, que estão profetizados que virão. E devemos ter cuidado
para não nos permitirmos ser enganados. É muito melhor respondermos a Deus agora, quando nos tornamos conscientes das suas expectativas em relação a nós. Sem dúvida, a passagem sobre as duas testemunhas trouxe grande esperança e conforto para os destinatários primários do livro do Apocalipse. Os crentes do primeiro século, que viviam na Ásia Menor, sob o regime romano, estavam enfrentando terríveis perseguições. O fim da igreja parecia certo aos olhos humanos. Ela havia sido declarada inimiga do império mais poderoso do mundo. Mas Apocalipse mostra a igreja na figura de duas testemunhas que incomodam o mundo com seu testemunho. Essa igreja pode ter mártires, que serão perseguidos e até mortos pelo mundo ímpio. Porém, em Cristo, ela é mais que vencedora. Inevitavelmente haverá o dia em que os fiéis ressuscitarão e reinarão eternamente com nosso Deus. O mundo jamais poderá impedir o encontro entre a noiva e seu noivo.